Na narrativa rica e complexa das Escrituras, encontramos histórias que desafiam nossa compreensão do bem e do mal, especialmente quando se trata de transgressões. Entre elas, os pecados sexuais ocupam um lugar proeminente, revelando não apenas as falhas humanas, mas também os desafios e as resiliências das mulheres envolvidas. Hoje, exploramos os tipos de pecados sexuais mais terríveis da Bíblia, destacando o impacto feminino e as lições de virtude que emergem dessas histórias profundamente humanas. A prevalência de pecados sexuais nas escrituras bíblicas é notável, especialmente no impacto dessas narrativas nas personagens femininas. Desde o início, esses relatos não apenas moldam a moralidade e a ética religiosa, mas também refletem e perpetuam visões culturais sobre o gênero feminino, frequentemente colocando-as em papéis de vítimas ou objetos de desejo. Eva, no Jardim do Éden, é frequentemente citada como a progenitora do pecado, associando sua figura à origem do mal através da sedução e desobediência. Essa interpretação impacta profundamente a visão sobre a sexualidade feminina, pintando-a como uma fonte de tentação e corrupção, o que repercute até os dias atuais nas perspectivas sobre o papel da mulher. A narrativa de Ló e suas filhas é outra história perturbadora que explora o incesto. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, suas filhas, acreditando estar preservando a linhagem da família, embebem Ló em vinho e deitam-se com ele. Este evento ressalta a desesperança e as medidas extremas em tempos de crise, além de ilustrar como as mulheres são frequentemente usadas como veículos para fins maiores. Tamar e Judá apresentam um caso complexo de engano e sedução, onde Tamar, privada de seus direitos legais como viúva, disfarça-se para seduzir Judá e garantir sua linhagem. Essa história não apenas destaca a astúcia e a determinação de Tamar, mas também problematiza a ideia de justiça e moralidade na sociedade da época. A violência sexual contra Diná, filha de Jacó, por Siquém, é um dos relatos mais brutais. A subsequente vingança de seus irmãos, massacrando todos os homens de Siquém, destaca não apenas a gravidade do assalto, mas também como a honra e a pureza femininas eram, e muitas vezes ainda são, vinculadas à dignidade da família como um todo. A sedução de José pela esposa de Potifar é um dos momentos mais emblemáticos do Antigo Testamento. Apesar das insistentes tentativas de sedução por parte dela, José mantém sua integridade, negando-se a ceder. Este episódio destaca não apenas sua lealdade a Potifar, mas também sua firmeza em seguir os preceitos divinos. A história de Batseba e o rei Davi é marcada pelo adultério e pelo subsequente assassinato do marido de Batseba, urdido por Davi. Este relato bíblico não apenas expõe as falhas humanas de Davi, mas também abre caminho para um processo de arrependimento e redenção, ilustrando a complexidade das escolhas morais e suas consequências. Aminon, obcecado por sua meia-irmã Tamar, finge doença para atrair e violar a jovem. Este ato não só destrói Tamar, mas também incita o ressentimento e a vingança em seu irmão Absalão. A história é uma trágica narrativa de desejo descontrolado e suas devastadoras repercussões familiares. A rainha Vasti, em um ato de coragem, recusa-se a ser exibida como um objeto diante dos convidados bêbados do rei Assuero. Sua resistência ao decreto real é significativa, pois destaca a luta contra a objetificação feminina e lança luz sobre a dignidade e a autonomia pessoal. Ruth, uma viúva moabita, escolhe permanecer leal à sua sogra Noemi, acompanhando-a de volta à terra de Israel. A bondade e a lealdade de Ruth eventualmente a levam ao casamento com Boaz, um parente de Noemi. Sua história é uma celebração do amor e da virtude, culminando em uma redenção mútua e na continuidade da linhagem familiar. Raabe, uma prostituta de Jericó, desempenhou um papel crucial na história bíblica ao esconder espiões israelitas. Sua ação não apenas demonstrou astúcia, mas também uma fé profunda, que a levou a ser poupada durante a conquista de Jericó, destacando-se como um exemplo de redenção e coragem. Dalila, figura enigmática no relato de Sansão,
usou sua sedução para descobrir o segredo da força de Sansão. Sua traição, movida por ganância, resultou na captura e queda de Sansão, ilustrando como o amor e o poder podem ser manipulados, levando a consequências devastadoras para ambas as partes. A mulher adúltera, apresentada perante Jesus para ser julgada, encontrou misericórdia em vez de condenação. Jesus desafiou os acusadores com a famosa frase: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela", ressaltando a compaixão sobre o julgamento severo. Maria Madalena, frequentemente descrita como uma mulher de vida pecaminosa, experimentou uma transformação profunda ao seguir Jesus. Sua dedicação e amor por ele foram tão intensos que ela se tornou uma das primeiras testemunhas de sua ressurreição, simbolizando a possibilidade de renovação e esperança. Salomé, conhecida pela dança dos 7 véus, desempenhou um papel trágico na morte de João Batista. Sua dança não apenas seduziu Herodes, mas também levou à exigência da cabeça de João Batista em uma bandeja, exemplificando como a sedução pode levar a atos de violência extrema e consequências inesperadas. A história de Jefte e sua filha é uma narrativa sombria sobre promessas precipitadas e suas consequências devastadoras. Ao retornar vitorioso da batalha, Jefte promete um sacrifício humano que acaba sendo sua própria filha, mostrando a complexidade do destino e da obediência na cultura da época. Susana, uma mulher virtuosa, enfrenta uma terrível prova quando falsamente acusada de adultério por 2 anciãos. Sua história é um testemunho da integridade e da justiça divina, destacando como a verdade prevalece e a inocência é vindicada, mesmo diante das mais nefastas conspirações. A Samaritana no Poço representa um ponto de virada na forma como Jesus abordou os preconceitos e barreiras sociais. Sua conversa com Jesus revela não apenas sua própria transformação espiritual, mas também destaca a inclusividade do ministério de Jesus, que transcende as divisões étnicas e sociais, oferecendo salvação a todos, independentemente de sua origem. A história de Abigail revela a importância da inteligência e diplomacia femininas. Ao intervir para acalmar a ira de Davi contra seu marido Nabal, Abigail evitou um derramamento de sangue, mostrando uma perspicácia extraordinária. Sua ação não apenas salvou vidas, mas também a levou a se tornar uma das esposas de Davi. Miriam, irmã de Moisés, é frequentemente lembrada por seu papel na travessia do Mar Vermelho, mas sua jornada também incluiu momentos de disputa. O ciúme e a discórdia entre ela e Moisés destacam as complexidades das relações fraternas e as consequências graves de desavenças dentro de lideranças. Raquel e Lia, irmãs e esposas de Jacó, representam uma história de rivalidade e amor entrelaçados com a formação de uma nação. Suas lutas pessoais e sacrifícios refletem os desafios e as complexidades dos relacionamentos familiares, moldando diretamente o legado das 12 tribos de Israel. Zípora, esposa de Moisés, desempenha um papel crucial ao salvar a vida de seu marido através de um ato simbólico e decisivo de circuncisão de seu filho. Essa ação não apenas protege Moisés, mas também sublinha a importância de obedecer às tradições e leis divinas, mesmo quando são desafiadoras. Jezabel, notória por sua ferocidade e dedicação à idolatria, influencia fortemente o reino de Israel através de seu marido, o rei Acabe. Sua história é marcada por manipulação política e religiosa, culminando em um fim trágico que serve como um aviso sobre os perigos da corrupção e do poder desmedido. Noemi, após perder seu marido e filhos, mostra uma resiliência extraordinária. Sua jornada de volta a Belém com Ruth, sua nora, destaca a profundidade de seus laços familiares e sua capacidade de enfrentar adversidades com graça e determinação, culminando em uma história de redenção e legado através de Ruth. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo de submissão e exaltação nas Escrituras. Sua aceitação incondicional ao chamado divino para ser a mãe do Salvador reflete uma profunda fé e humildade. Essa escolha divina eleva sua figura,
tornando-a central no cristianismo, simbolizando pureza e obediência total à vontade de Deus. A presença das mulheres na crucificação de Jesus destaca sua fidelidade e a profundidade de seu sofrimento. Enquanto muitos discípulos se dispersaram, estas mulheres permaneceram, demonstrando uma coragem e lealdade excepcionais. Sua dor ao pé da cruz é um testemunho pungente de seu amor e dedicação. A análise do papel das mulheres nas narrativas de pecados sexuais na Bíblia revela uma complexidade de virtudes e desafios. Essas histórias não apenas ilustram as consequências dos pecados, mas também destacam a resiliência, a fé e a redenção. O estudo dessas personagens femininas proporciona uma compreensão mais rica da teologia e da humanidade presente na Bíblia. Estas histórias de pecados sexuais na Bíblia são perturbadoras, mas também são narrativas de resistência, ensinamento e, às vezes, redenção. Elas nos convidam a olhar além do pecado para ver as possibilidades de transformação e compreensão. Junte-se a nós no Pérolas da Bíblia para ela, para continuar explorando as ricas histórias das mulheres na Bíblia. Comente abaixo como essas histórias impactam sua visão de fé e justiça.